Eu estou esperando por ela, já deve ter bem uns 3 anos, pelo menos. Todo ano ela entra na nossa lista de desejos, mas infelizmente as agendas nunca batiam. E dessa vez, quando eu pedi a Simone Sancho, que também é a nossa curadora, conselheira de conteúdo, eu disse: Simone, vamos tentar mais uma vez? Porque eu vivo disso, tá? De tentativa. Tem gente que eu espero 5 anos. Teve no evento de moda, eu fiquei esperando uma mulher quase 6 anos. Eu não desisto das pessoas. E aí, às vezes, a pessoa está num lugar, passa para outro. A Bruna, eu sou consumidora e falo dela, dos batons dela, porque o batom é que aguenta esse batidão que eu tenho aqui, ó, é só o batom dela. Né, de falar ao longo do dia. Então, todos os eventos, muita gente me pergunta o que é, e ela sabe que eu falo disso, que eu uso o batom dela, porque é o que suporta esse negócio. Pois bem, quando ela disse, vamos conversar, e a gente pode ir com fluidez, eu disse, meu Deus, o sonho está ficando mais bonito ainda. Eu nunca ando só. O E-Commerce Brasil é o que é, porque é uma comunidade feito para muitos. E aí eu sabia de outras mulheres que também, além de usuárias, é fã da história dela. É fã da jornada e da forma como ela se comunica, de maneira transparente e honesta. E daqui do meu lugar, 50 a mais, a marca e a forma como ela fala, ela nunca me vende nada para eu ficar mais jovem, como é comum a outras marcas de beleza. Ela vende para que você fique bonita na sua melhor forma, do jeito que você quiser. Isso, para mim, diz muito de uma marca de beleza. E aí eu fiz um convite para algumas mulheres, personalidades diferentes, estilos diferentes, mas que também usam os produtos dela. E eu quero começar convidando. Ela tem mais de 2 décadas de experiência em varejo, consultora e mentora, especialista em planejamento estratégico, gestão, operação, estratégia digital. Desde 2021, ela é uma das mulheres que eu esperei há alguns anos. E aí, quando ela chegou, eu disse, você não vai ficar só numa função, não. Ela começou fazendo palestra, depois foi fazendo aula, depois a gente olhou para ela e disse, vem virar conselheira do E-Commerce Brasil. Depois ela virou a senhora que, junto com outros conselheiros, lidera aqui no fórum, no evento de alimentos e bebidas, a curadoria. É mãe de 2 crianças maravilhosas que ela adotou depois de 6 anos na fila. Senhoras e senhores, Paula França. Palmas para ela. Ela é uma das jovens que eu tive o privilégio... Por favor, Paula, senta. Ela é uma das jovens que eu tive o privilégio, quando eu cheguei no E-Commerce Brasil, há muitos anos. Uma das mentes mais inquietas. Uma guria boa de pergunta. Está difícil, hoje muita gente tem resposta para tudo. Mas é ruim de pergunta. Pergunta para si, pergunta para o outro, pergunta para o contexto do mundo. Pergunta para o contexto que nós, mulheres, estamos inseridas. Ela é a fundadora do Mulheres no E-Commerce, movimento com mais de 60 mil mulheres. Atualmente está na Adobe, tem um foco em inovação, soluções digitais. Mas eu vou pegar por isso daqui, que é o que ela é. É apaixonada por transformar negócios em prioridade para mulheres, premiada por performance em prêmios nacionais e internacionais. Senhoras e senhores, Carolina Moreno, uma das fundadoras do Mulheres no E-Commerce. Palmas para ela. Há alguns anos, nesse universo de cruzar com algumas pessoas nos corredores do evento, algumas pessoas foram me chamando a atenção pela fala, pela postura. E antes da pandemia, eu fiz uma lista de homens e mulheres que eu queria conhecer o ser,
que eu queria ser amiga. Pois bem, essa mulher estava na lista. Na pandemia, ela foi uma das primeiras mulheres que pegou Covid quando não tinha vacina. E eu tinha comentado essa lista com algumas pessoas para que me ajudassem a chegar nas pessoas que eu não tinha o contato. E o Samuel Gonzalez sabia que eu queria conhecer essa mulher, disse: Vivi, ela está internada na beneficência, quer falar com ela? E eu disse: agora. De lá para cá, ela saiu, ficou viva, graças a Deus. E quando teve a primeira oportunidade de receber, ela foi uma das primeiras que eu levei para minha casa, porque eu queria saber quem era. Uma das principais referências de autoridade, aliás, ela tem mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia. É uma líder ativa na educação e no empoderamento de mulheres na tecnologia. É embaixadora do Mulheres no E-Commerce. É graduada em marketing, pós-graduada em comunicação e vendas. E foi a primeira mulher a vencer o prêmio por voto popular do E-Commerce Brasil, na área de tecnologia. Mãe de um menino lindo, dos cílios mais lindos que tem, chamado Rian. Senhoras e senhores, Ana Pio. Bom, ela é aquela que nos ajuda a ser bonitas como somos, a ser o que somos, do jeito que a gente quiser. Usando a cor do batom, eu achei ótimo que ela fez o TBT depois do Morango do Nordeste. Foi meu primeiro batom vermelho num palco, porque dizia que a apresentadora não ficava bem em um batom vermelho. A gente já fica bem, do jeito que a gente quer. E aí, ela lançou, eu comecei a segui-la, quando tinha um negócio que talvez a maior parte de vocês nem sabia o que era, um trem chamado blog. E ela escrevia e ensinava e fazia tutorial. E eu dizia: que forma de comunicar extraordinária sem reduzir ou desqualificar qualquer aparência física ou a cor de uma mulher. De repente, essa mulher começou a criar o próprio batom, a sombra, o blush, o corretivo. Virou o que hoje é conhecido como o tal do direct to consumer. É uma dona de uma marca, e é uma das marcas brasileiras que mais investem em pesquisa, design de embalagem, porque isso faz parte da experiência do produto. Mas ela não perdeu o DNA da época do blog, lá da origem, que é a arte de adaptar a capacidade de comunicar, engajar, ser transparente e encantar através da fala. Senhoras e senhores, Bruna Tavares. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que ajuda. Muito obrigada. Eu quero, porque não quero cair de cara assim, não. Senta, por favor. A gente vai conversar. Boa tarde, pessoal, para quem está chegando. Cadê o boa tarde? Aê, boa tarde, pessoal. Bora. Prontas? Prontas para esse papo, meninas? Bruna, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Adequada à agenda. Obrigada a Raquel, que nos ajudou a fazer isso acontecer. E aí, Bruna, eu queria começar. Tem muita gente jovem, tem gente que já te conhece. E quando a gente conversou, eu disse: vamos começar um pouquinho, que é... Sua jornada começou com uma paixão pessoal, não é? Por maquiagem, e acabou se transformando aí em uma das marcas de belezas mais influentes do Brasil. Mas você tem alguns pontos que você, de maneira muito generosa, compartilhou na conversa que nós tivemos, que foram os principais aprendizados, os desafios. Compartilha aí uns 3 ou 4 dessa trajetória até aqui. Bom,
primeiro de tudo, boa noite já? Boa tarde. Boa tarde. Acho que até perdi. Boa tarde. Obrigada. Muito honrada de estar aqui com mulheres tão poderosas para falar um pouco da minha jornada. Eu sou jornalista, eu acho que essa é a base da minha história, né? Eu acho que por isso que eu sou tão apegada à comunicação, ao cuidado com a comunicação. Eu não imaginava que eu fosse ter essa jornada que a vida me levou, né? Eu sou a pessoa que agarrou as oportunidades, mas quando eu me formei como jornalista, eu entrei em contato com o mundo do jornalismo online. Isso foi em 2009 e, através do blog, eu queria criar um portfólio, né, para conseguir um emprego na área. A minha intenção era até trabalhar com jornalismo de moda, porque, na época, o jornalismo de beleza ele era muito conectado a essas revistas de Boa Forma, Dieta Já. Não falava-se muito sobre tendências de maquiagem, que é uma coisa que eu sempre amei, porque eu venho do teatro, né? Eu sempre fiz teatro desde pequena, fazia teatro também durante a faculdade de jornalismo. E o teatro ele conecta a gente com a beleza de uma forma muito lúdica, né? De uma forma que não é para ficar mais bonita, é para se transformar em alguma coisa, seja um personagem. Uma vez eu fiz a Avareza, por exemplo, no teatro. Como que a Avareza se maquia? Eu lembro que eu olhava para o espelho e falava: a Avareza não se maquia, né? Maquia. Porque ela não... Eu falei, isso, vai ser o mais fácil de todos, né? Verdade. Então, eu acho que a maquiagem ela tem esse lugar para mim. Hoje, nós somos a marca de maquiagem que mais assina peças de teatro também no país. A gente está em Wicked, por exemplo, a gente fez a base verde da Elphaba. Então, a gente está nesse lugar muito lúdico, e eu acho que é isso que você comunicou, né? A maquiagem ela é uma ferramenta de expressão. Vem muito desse lugar, realmente, que vai muito além do produto e, claro, do benefício de autoestima que ele traz e de destacar os seus pontos principais e tal. E aí, dentro da comunicação, através do blog, de fato, eu fui notada pelo mercado e comecei a trabalhar. Trabalhei um tempão no UOL, depois eu fui para a Editora Abril, e sempre levando o blog comigo. Só que aí o blog tomou uma conotação mais pessoal, no sentido assim de gosto pessoal, porque no começo eram matérias de moda, porque eu queria um emprego na área, e eu consegui, de fato, eu cobria São Paulo Fashion Week e tal, toda essa parte de jornalismo de moda, mas por gostar muito de maquiagem, eu acho que por isso que tem aquela coisa do gostar, né? Quando você gosta, existe alguma coisa ali, existe uma mensagem do destino, eu acho, né? Então, como eu sempre gostei muito de maquiagem, eu naturalmente, quando eu ia fazer backstage de New York Fashion Week, de São Paulo Fashion Week, eu também gostava de entender sobre a maquiagem. Eu falava, mas por que essa maquiagem? Qual é a conexão da maquiagem com o desfile e tal? E nisso eu comecei a trazer temas de maquiagem para as matérias e começou a dar mais visualização do que os posts de moda. E aí os meus editores, na época, meus chefes falaram, vai focando mais nisso, foca mais nisso, porque a maquiagem ela não tem número, né? Ela é muito mais acessível, né? Claro que ela tem a questão das tonalidades, mas ela é um produto de entrada, né? É muito mais fácil para você se relacionar com um produto de maquiagem do que, às vezes, com uma roupa, né? Com um corte, com uma tendência de moda, que acaba sendo mais elitista e até com menos diversidade. Só que aí eu achava que eles estavam me tirando do que era importante, assim, do tipo, nossa, não estão me valorizando, estão me jogando em beleza, porque, ok, está dando visualização, mas... né? E aí eu falei, quer saber? Então, eu vou fazer as melhores matérias de beleza, entendeu? Então, eu comecei a fazer pesquisas históricas, né? De onde que vem a tal tendência da beleza. Comecei a me aprofundar e o blog também começou a se aprofundar mais. Comecei a falar dos produtos, comecei a falar das características do produto e a minha carreira começou a voar, sabe? Eu acho que quando eu olhei realmente para o que eu gostava e agarrei essa oportunidade, sem achar, assim, parando, né? Porque no primeiro momento a gente sempre se boicota, né? Eu acho que não estão me dando valor, mas eu falei, não, eu vou agarrar essa oportunidade. E aí foi quando eu comecei a brilhar, né? O blog começou a crescer, começou a surgir as primeiras oportunidades de publicidade, a primeira oportunidade de desenvolver um batom, né? De fazer uma collab, e eu continuei na redação, porque eu tinha muito medo dessa profissão blogueira, né? Eu não tinha em quem me basear, então eu trabalhava na redação e, concomitante a isso, eu fazia o blog e eu sei lá como que eu dava conta de tudo isso, mãe, blog e tal, mas é isso, a gente se multiplica. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente faz acontecer, né? E aí o blog foi crescendo, eu lembro que eu já tinha vários contratos, eu já tinha linha de maquiagem, eu estava na redação ainda. Minha primeira linha de maquiagem eu lancei em 2011, eu só saí da redação em 2013, porque uma chefe minha me falou, quando que você vai
focar no seu negócio. Eu queria estar no seu lugar, sabe? Me deu um choque de realidade, assim. Ela falou, fica aqui. Eu fiquei ainda como freelancer, como colunista até 2016 e tal. E foi quando eu comecei a dedicar, né? E eu descobri no desenvolvimento de maquiagem, aí pulando a história, né? Eu descobri uma vocação, assim, porque como jornalista eu não me relacionei muito bem com o mercado da publicidade, porque a gente participa, né? Quando eu escrevo uma matéria, eu controlo aquela narrativa. Claro que eu tenho o meu chefe que dá um direcionamento, mas eu controlo a narrativa da introdução, do meio, das fontes que eu vou entrevistar. A gente dá uma controla. E quando chegava uma publicidade para mim, e eu me deparava com um briefing, assim, eu falava, nossa, eu não consigo controlar. Eu tentava negociar, não dava muito certo, né? Porque, enfim. Aí, quando eu desenvolvo um produto, eu participo da narrativa do produto desde o começo, desde a ideia ao desenvolvimento, porque eu participo de toda a parte, né? Não só a parte de comunicação, mas a parte científica, né, do rolê. E, como jornalista, eu consigo traduzir isso muito bem para o meu público, né? Então, eu me apaixonei pelo desenvolvimento, me apaixonei pela jornada de laboratório, me apaixonei pelas histórias de cada matéria-prima, o que o mercado da ciência via como o dia a dia, né? Não via só como performance, aquilo deixa mais mate, aquilo deixa mais glow. Eu via como, nossa, mas essa planta nasce no topo dos Alpes suíços, vamos contar essa história, isso é legal. Aí o pessoal, sério que você achou legal? Porque cientista, né, não vai... Eu falei, é legal, tudo eu comecei a ver como pauta. E aí me apaixonei por desenvolvimento de produto e eu tive um olhar pragmático também de entender que não importa onde está. Como jornalista, a gente sabe que as tendências mudam, não é à toa que cada mês tem uma nova capa na revista, né? A gente sabe que a imagem ela é reciclável e tal. Agora, aí a gente sabe que as mídias mudam também. Agora, uma coisa que eu sabia que não ia mudar é que as pessoas iam continuar consumindo produtos de maquiagem, independente se elas estivessem lendo revista, no blog, ou no YouTube, ou no Instagram, no TikTok, elas estão consumindo. Eu falei, essa é uma carreira que eu acho que eu posso depositar. Porque eu sempre pensei a médio prazo. Acho que pensar a médio e longo prazo é também uma coisa muito importante, né? Porque hoje as pessoas são muito imediatistas, mas você tem que fazer planos a médio e longo prazo e ir construindo para chegar até lá, entendeu? Porque senão o tempo vai passando e o tempo vai passar de qualquer jeito mesmo. E vai demorar. Não vai ser de um dia para o outro. Então, melhor é ir passando com você tendo uma meta do que você meio solto assim, imediatista. Então, eu acho que enxergar a longo prazo, ter esse olhar do tipo, eu vou me envolver num negócio que eu vejo longevidade, foi essencial para eu construir todos os caminhos que me trouxeram, por exemplo, até aqui hoje, para poder falar sobre isso. Ai, que obrigada. Paulinha. Maravilhoso. Oi. E, Bruna, alô? Seu microfone está ligado? Tá. Tá, melhorou. Oi, foi. E aí, Bruna, você falou, né, fez essa ponte com o jornalismo da beleza também, que era um pouco complexo pelo que via. E a gente tem aí hoje o mercado da beleza. Quando a gente fala de e-commerce, do digital, também é uma categoria que cresce mais do que o próprio e-commerce cresce. Mas ele é um mercado muito competitivo. O mercado da beleza ele é extremamente competitivo, cheio de peculiaridades. E, na sua visão, assim, com toda essa sua experiência de construção da marca, quais são as maiores dificuldades para manter a marca de beleza? Como você falou, médio, longo prazo. Uma coisa é você fazer um lançamento, fazer uma collab, lançar e outra coisa é você manter uma marca perene, né, com rentabilidade há muito tempo. Qual é? Eu acho que tem alguns pontos, assim, eu vou tentar resumir, assim, mas acho que o primeiro ponto para você ter uma marca com longevidade é você trabalhar a recompra, a fidelidade do consumidor. Então, você tem que realmente fazer produtos que o cliente vai se apaixonar, vai usar e vai recomprar. Nenhuma marca sobrevive sem recompra. Se você depende só de lançamento, você fica com um pico que é muito difícil você encontrar uma estabilidade, porque todo lançamento traz um pico, aí depois cai. Então, aqui, né, que é a estabilidade, é a recompra. Então, dentro de uma linha de maquiagem, por exemplo, quais são os produtos de maior recompra? Os produtos que acabam mais rápido, de uso diário, né? Então, é a base, é o corretivo, os produtos de pele, né? E os produtos máscara de cílios também. Então, é olhar para batom, entendeu? Os produtos de entrada que a gente chama, é olhar para essa curva A com muito carinho, com muita responsabilidade, com pesquisa de mercado, com pesquisa de campo e trabalhar uma linha regular na recompra. Isso tem a ver com a qualidade do produto e tem a ver também com como você expõe ele no ponto de venda. Então, a gente, por exemplo, a gente tem um ecossistema de trade marketing muito legal, entendeu? Então, a gente tem promotécnicos para
para fazer treinamentos, né? Acho que capacitar as pessoas que estão vendendo também o nosso produto, porque por mais que eu esteja na internet comunicando super bem, nem todo mundo está online me assistindo, né? Então, eu tenho duas formas de comunicar com o consumidor final, que é através dos treinamentos que meu time faz e através do que eu converso, através do cartucho, né? Eu falo que o cartucho, que é a caixinha do produto, tem o máximo de comunicação para que as pessoas olhem e entendam o produto mais rapidamente e também o vendedor, né, para que ele tenha ali. Então, a gente faz de uma forma muito inteligente. Tem o texto corrido numa lateral e, na outra lateral, só tópicos de lembrança para ficar prático, né? E a gente trabalha também num branding muito forte. Aí, o segundo ponto, eu acho que é você ter um brand que conecta. As pessoas não compram mais hoje apenas um produto com qualidade, porque hoje um produto com qualidade é o básico que você tem que fazer. As pessoas compram todo o ecossistema, toda a comunidade que envolve. Então, o que é o seu produto, né? Quando eu faço um treinamento da marca Bruna Tavares, o meu treinamento não é como vender mais. O nome do meu treinamento é como criar memórias através da maquiagem. Porque quanto mais memorável Quero fazer o treinamento dela. É muito legal o treinamento. Porque quanto mais memorável eu for para o meu consumidor, mais ele mesmo vai manter esse meu legado. Então, aquela coisa do boca a boca, não adianta, é o melhor marketing ainda, porque a pessoa vai contar para uma amiga dela, vai contar para a mãe dela, para a avó dela, para a filha dela. Ela vai passar esse legado da marca. E isso que mantém a longevidade. E eu acho que o terceiro ponto muito importante é você não se permitir... Você não sentar nos louros do teu sucesso. Eu faço sucesso. Numa área como essa, que é uma área de inovação, de tecnologia, você tem que se permitir reinventar-se, né? Você tem que olhar para a tua marca sempre buscando o que dá para ser melhor. Claro que sendo muito fiel ao teu público, você não pode ficar mudando o tempo todo. Você tem que ter pilares muito inegociáveis. Né? Quais são os pilares inegociáveis da marca Bruna Tavares, por exemplo? É a inovação, é a diversidade, os três principais. Inovação, diversidade e custo-benefício. Então, e o brand, né, a personalidade. Então, são pilares que toda vez que eu vou desenvolver um produto, eu não vou abrir mão dele. Então, eu vou conseguir ter uma linha reta, né, uma linha ali que se permaneça muito estável. E eu acho que se permitir conversar com novas gerações. Eu acho que, às vezes, as marcas não sabem como se adaptar, sabe? A adaptação. E a adaptação, a gente fala de rede social. Né? Hoje o TikTok é muito forte, a gente tem o TikTok Shop também bombando, a gente tem o... Então, a gente tem que ter a adaptação, tem que saber conversar com as novas gerações, sem aquele olhar dinossauro, nova geração. Não, gente, as novas gerações, tem que ficar de olho nelas, trazer consultores de vários lugares do Brasil, que nem o Brasil é um país muito diverso, não só em tonalidade, mas em clima. Então, você tem que se comunicar, você tem que criar uma integração. Né? E eu acho que o maior desafio de qualquer marca, de qualquer empresa, é a gestão, né, de pessoas, é você fazer a integração, é os setores conversarem entre si, terem uma união. Então, a parte humana, ela precisa ser muito cuidada, sabe? Você precisa realmente... É o que eu falo do treinamento, entendeu? Não adianta você contratar alguém, esperar que a pessoa... Claro, a gente sempre espera a proatividade, mas você tem que estar disposto a treinar, a explicar, a passar a cultura da tua marca. Né? Esses dias mesmo eu estava dando uma palestra para o meu time, explicando a cultura da marca, os códigos visuais da marca. A gente tem que estar sempre relembrando isso, para que fique muito claro, sabe, para todo mundo que trabalha com você, né? O que você quer, onde você quer chegar, o que você é. Eu acho que isso reverbera para o público final. E, no caso, muita transparência. No meu caso, muita transparência. Eu acho que não é vender gato por lebre. Né? O produto é isso que ele faz, é isso que ele não faz. E quer comprar, ótimo, que bom. Né? Quero muito que você compre, mas também, se não for produto para você, é melhor que você não compre, porque, para mim, eu quero um cliente que recompre meu produto. Então, quanto mais certeira eu for nessa venda, melhor vai ser para a saúde da minha marca e para a longevidade dela. É aquilo, pensar a médio e longo prazo, sempre. Maravilha. Carol. Bom, até como você falou agora, né, que um dos pilares da marca é a qualidade e o preço acessível. Como é que você equilibra, né, trazendo toda essa questão que você já falou da inovação, mas com pesquisa, custo-benefício, principalmente no desenvolvimento de um lançamento? Eu acho que a parte de desenvolvimento precisa ser muito cuidada de forma personalizada. Então, a gente tem laboratório próprio. Apesar de a gente ter parceiros, fábricas e terceiristas, a gente tem
engenheiras químicas, a gente tem farmacêuticos exclusivos da marca que pensam para a marca. Eu estou muito envolvida também. Hoje mesmo eu estava em reunião de embalagem, né? Então a gente está muito envolvido nessa parte de desenvolvimento para buscar diferenciais, né? E um diferencial que faça a diferença. Não adianta você trazer uma inovação que é inovadora só para lacrar na internet, sabe, para ganhar visualização, e não ser prático. No final das contas, você precisa solucionar a rotina do usuário. Então, eu sempre me coloco como a usuária número 1 do meu produto. Eu compraria esse produto? É a pergunta que eu faço para todo mundo que está desenvolvendo comigo. Você compraria esse produto? Eu compraria esse produto? Eu acho que se colocar o protagonismo no cliente e no produto é essencial para que isso dê certo. E aí a gente tem que fazer uma matemática, que é um negócio assim, é uma planilha bizarra, porque a gente trabalha com euro, com dólar, e daí muda o câmbio. Aí são 2 negociações, acho que trabalhar muito, eu falo que mais do que trabalhar a influência online que eu tenho com a marca, eu tenho que trabalhar a influência offline. A offline é a mais importante de todas, porque a gente tem que ter boas relações com os fornecedores, boas relações com as pessoas. O fornecedor hoje que está numa empresa, ele vai para outra, né, um funcionário, você tem uma boa relação com ele. Eu acho que desenvolver boas relações parece muito clichê, mas é uma das coisas mais importantes dentro desse mercado, sabe? Porque todo mundo se conhece, todo mundo fala, ih, essa pessoa é o ó. Então, você tem que saber se relacionar bem. Tem que ser o mínimo, sabe? Parece que é o mínimo, né? Mas às vezes eu falo, gente, basta você ser uma pessoa minimamente educada, cordial, tratar todo mundo bem. Você não sabe o dia de amanhã. Trate todo mundo com potencial. Qualquer pessoa que cruzar o teu caminho é um potencial parceiro. Não importa em que lugar ele esteja. Às vezes, hoje, ele está aqui, mas amanhã ele é o diretor de uma empresa que você vai precisar. Então, cultive boas relações na tua vida profissional. Porque a influência online é importante, hoje em dia, claro, mas a influência offline ainda fala mais alto, eu acho, sabe? Ana. Bruna, o ano passado foi anunciada a incorporação, né, da marca pela Kiss New York. Em entrevista, até você comentou que você já tinha batido as suas metas e o quanto a Kiss ela te trazia de escala fabril e presença global também, né? Dentro dessa área de desenvolvimento de produtos com a Kiss, o que muda e o que é intocável na visão da BT? Eu amo essa pegada. Eu amo falar disso porque quando a gente fala de fusão, existe esse lugar de muito, vai mudar a marca, vai mudar. Então, assim, primeiro que a coisa que era inegociável para mim era o meu comando da marca. Eu continuo como CEO da marca, e não só como CEO, mas como eu assumi. Eu sempre fui diretora criativa e CEO da marca, mas hoje eu assumi também a cadeira de diretora executiva, então eu estou muito no operacional. Por quê? Porque eu queria, primeiro, assim, isso era inegociável para mim, e o meu time também, né? O meu time de marketing, meu time de desenvolvimento, precisava ser plugado nessa nova gestão, porque eu precisava manter a personalidade da marca, as pessoas que cresceram comigo, né? Então, esse ouro, né, que eu desenvolvi precisava ser bem mantido. E eu me coloco como diretora executiva também, porque eu entrei dentro de um grupo internacional, que é um grupo fundado, né, um grupo americano, fundado em Nova York, mas com uma cultura coreana, porque o fundador é um coreano, então tem uma cultura muito forte coreana e americana, que é totalmente diferente da brasileira. Então, eu sabia que eu precisava estar muito forte nessa gestão para conseguir criar a nossa gestão BT dentro de um grupo multinacional que já tem as suas regras, já tem as suas particularidades. Então, eu acho que o mais difícil aqui foi o contrato, né, que demorou meses, porque eu ia lá, não, volta, vai, volta. Porque deixar tudo muito claro, o combinado não sai caro, né? Então, eu acho que a gente teve um contrato que protegia muito a parte humana e criativa da marca, porque eu só fiz uma fusão internacional porque eu precisava de mais investimentos, porque a marca estava com muita ruptura de produto, né? A gente precisava de mais potência fabril, tanto que a gente tinha 2 fábricas produzindo BT, hoje a gente tem 8. E, mesmo assim, a gente está com ruptura ainda. A gente está tentando entender a conta ainda, porque é muito desejo, né? Muitos produtos, o Brasil é muito grande e tal. Então, eu precisava de investimento, e eu gosto muito dessa ideia de trazer investimento americano para o Brasil, de trazer investimento de fora para o Brasil. Fazer o caminho contrário. O caminho contrário, porque, para mim, é muito importante implementar tecnologia no Brasil. Então, eu sempre também foi uma coisa inegociável. Claro, eu vou utilizar dos recursos que a Kiss me permite, porque a Kiss tem
filiais em 13 países diferentes. Então, tem fábrica na China, tem fábrica na Coreia, tem fábrica nos Estados Unidos, tem Portugal, tem vários lugares. Então, eu consigo utilizar esse intercâmbio de tecnologias, isso é muito bom, mas eu quero made in Brasil, eu quero poder trazer para o Brasil investimentos e que a gente consiga implementar no Brasil inovação. Porque, senão, qual que é o legado que eu estou deixando? Né? Então, para mim, é muito importante, assim, sei lá, eu penso muito sobre isso. Né? Eu falo que eu penso a longo prazo, tipo, daqui 100 anos, quando contarem a história da maquiagem no Brasil, eu quero ter um parágrafozinho lá, sabe? Umas 2 linhas, já está bom já, entendeu? Então, eu penso muito sobre isso. O que eu vou deixar, sabe, assim, de legado, né? Eu sou apegada nisso. Então, acho que essa coisa do legado é muito importante. E eu sei que dentro de um grupo internacional, eu estou fortalecendo esse legado. Né? Então, eu fortaleço tecnologias, eu fortaleço caminhos, eu fortaleço financeiro, sem perder a essência da marca, sem perder a parte humana da marca. Então, é só um ganha-ganha. Né? E, para eles, está sendo muito interessante também, porque é um grupo que hoje está no Brasil há 15 anos, mas que eles só trabalham com importação. E eles também querem nacionalizar a parte do desenvolvimento, porque isso ajuda, né, na logística e tal. Então, foi muito interessante, porque foi assim, a fome com a vontade de comer, porque eles também queriam, eu e meu time, para ajudá-los a entender como nacionalizar, quais são as melhores fábricas, quais são, entendeu? Então, foi um casamento, porque eu negociei com muitas empresas, né, mas a grande maioria queria só adquirir a marca e me tirar um pouco da jogada, assim, sabe? Eu ficar só como criativo e tal, que eu amo. Meu sonho de princesa é ficar só no criativo. Óbvio que eu quero ficar só no criativo um dia, mas assim não é o momento ainda, né? Mas lá estarei, não vou mentir que quero só ficar no criativo um dia. Ai, que delícia! Nossa, imagina que gostoso. Mas, então, foi isso. Assim. Então, eu acho que o crescimento é muito grande. E, claro, a internacionalização da marca, eu vejo potencial. BT já foi citada em reportes internacionais, WSGN, Fashion Forward, Business of Fashion, como uma das marcas brasileiras com maior potencial de exportação, porque a gente tem um DNA de maquiagem brasileira forte, que é a maquiagem pigmentada, a maquiagem que tem diversidade, que tem longa duração, né, para o clima tropical. Então, a internacionalização da marca já está sendo desenvolvida, mas o nosso foco é o território brasileiro, em todos os sentidos assim, da palavra. E eu acredito muito também nesse legado, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que uma marca der muito certo lá fora de maquiagem, que nem a gente vê o case da Havaianas, a gente vê o case da Farm, a gente vê vários cases, né, de marcas brasileiras que lá fora são um case. Eu quero ser um case também dentro do mercado de beleza. A Patrícia Bonaldi, que é a única que assina a New York Fashion Week fora. Então, eu penso muito nisso. Me motiva muito pensar nesse legado, sabe? É um motivador para mim. É o maior motivador para mim, para falar a verdade. Isso é bom, não é? E o bom é que ela vai levar o Brasil junto, né? Isso é legal. Brazilian Beauty. Não é bom? Eu adoro. Você falando das parcerias e da construção desses relacionamentos dentro do universo profissional, Bruna, isso é tão importante, tão importante. Um detalhe particular e uma curiosidade para vocês aqui, que é algo que, daqui do E-Commerce Brasil, nós também praticamos e entendemos a importância disso. Então, por exemplo, a pessoa que lidera toda a montagem dos estandes lá fora, ela faz isso para o E-Commerce Brasil, para todos os eventos há 16 anos. Isso é importante. A comida que vocês almoçaram é o mesmo profissional que faz isso há 16 anos. Se nós pegarmos os meus amigos que estão ali na house, né, o Du, o Lê, que deve estar espalhado aí, é a equipe do Gilson que faz isso, só para o E-Commerce Brasil, há 16 anos, mas eles estão juntos, né, com o fundador há muito mais anos. Isso para a gente é essencial. Né? A gente muda, vai crescendo, mas a gente cresce com gente querida em volta, que vai crescendo junto com a gente. Né? O que eu quero falar disso? Tu citou aqui o teatro, citou que você faz parte das peças, mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção nas suas falas também, essa coisa da parceria, mas é um reconhecimento de um profissional, que são os maquiadores. Verdade. Né? Esses profissionais, eles sempre, na sua jornada, uma parte muito ativa na construção da BT. Qual é o papel hoje desses parceiros no ciclo de validação, criação de produtos, divulgação? Como é que é essa parceria com eles?
Hoje ela foi na Taif, tá, pessoal? Que o pessoal pediu, ela passou óbvio. lá, para vocês terem ideia. Geralmente eu faço pouco pedido, mas esse pedido eu pedi para ela passar nos maquiadores. Eu sempre gosto de conhecer, né? Porque tudo começa com os maquiadores profissionais. Quando eu criei a marca, eu criei vários assim, objetivos, né, para a marca de BT. Assim. O meu primeiro objetivo, antes de entrar na Sephora, antes de fazer collab com a Disney, antes de internacionalizar, o meu primeiro objetivo que eu falei, eu não vou conseguir desbloquear nenhum desses objetivos, que é estar na Sephora, que é estar distribuída, que é internacionalizar, que é estar nas peças de teatro, que é estar na TV. Eu não vou desbloquear nenhum desses objetivos se eu não estiver na bancada do maquiador, se eu não for a escolha do maquiador profissional. Então, o primeiro investimento que a marca fez, e o primeiro investimento que a marca faz até hoje, é produtos para maquiadores. É ouvir os maquiadores. A gente tem maquiadores, quando eu falo de treinamento, a gente investe em maquiadores para dar treinamento, em promotécnicos, né, que são profissionais que estão nesse mercado. Né, e tem muitas áreas, né, para o maquiador. Às vezes o maquiador acha que a área dele é só maquiar, às vezes, um cliente. Não, ele pode ser um treinador. A gente tem treinadores que são maquiadores. A gente tem promotécnicos que são maquiadores. Então, existem muitas áreas. A gente tem consultores que são maquiadores. Né? A gente tem até maquiadores que acompanham lotes de produtos, porque às vezes o químico, por mais que ele tenha a noção da química, às vezes a cor dá alguma variação. Então eu preciso de um profissional de maquiagem que tenha aquele olhar para entender, não, essa cor está batendo, esse lote com esse. Então eu tenho maquiadores em todas as áreas do meu negócio, né? Eu tenho maquiadores em todas as áreas mesmo do meu negócio. Inclusive, as farmacêuticas que trabalham comigo, elas também fazem curso de maquiagem. Então, todo mundo respeita muito. Tudo começa com o maquiador, eu falo, e termina com o maquiador. Porque o desenvolvimento começa com eles, e, na hora que eu lanço, eles são os primeiros a receber os produtos. Né? A gente acabou de fazer um press kit, por exemplo, que a gente enviou uma mala. Eu vi a minha deusa Angélica recebendo a sua maravilhosa. mala. Eu vi. E aí, na hora de fazer o mailing, eu falei para a equipe, e para a assessoria, eu falei, gente, vocês precisam priorizar 70%, 60% dessa escolha tem que ser maquiadores profissionais, porque a gente está entregando 30 tons de base. Claro, é importante ter um influenciador, é importante ter quem vai trazer uma visibilidade, mas eu falei, nesse primeiro momento de comeback, o nosso foco vai ser produto para maquiadores. Porque, no final das contas, é ele que vai estar usando o meu produto nos clientes. Né? A primeira vez que eu tive uma celebridade usando a marca Bruna Tavares foi a Thaís Araújo. Apenas, né? A Thaís Araújo, gente. Nossa, eu falo que ela é minha madrinha até hoje. E ela usou e se apaixonou por Bruna Tavares porque um dia a gente enviou um kit para o maquiador dela, que usou nela o produto, ela gostou, pediu para ela, usou e divulgou. Então, você vê o caminho, como foi? Então, eu acho que o profissional é ele que está em contato com o produto, é ele que entende do produto, é ele que aplica o produto, seja numa peça de teatro, seja numa televisão, seja num salão de beleza, seja num evento aqui, entendeu? Então, ele se torna um influencer da marca, né? A maior influência da marca, o influencer do dia a dia, né? Então, eu tenho os influencers digitais e tenho os influencers da vida real, do mercado, né? Que são os maquiadores. Né? E se o produto é bom o suficiente para um maquiador profissional, ele vai ser bom para um cliente final também. Então, para mim, é óbvio. Né? Para mim, isso é óbvio. Né? Mas acabou sendo um caminho um pouco diferente, porque eu lembro que, quando a gente começou a distribuir Bruna Tavares em 2016 para os maquiadores, muitos falaram para mim, e falam até hoje, que eu fui a primeira marca a mandar um kit de maquiagem e tal. Então, isso acabou também criando aquilo que eu falei, a memória. Né? Então, eu tenho uma memória afetiva com vários profissionais. Fui a primeira a repostar, fui a primeira a dar um espaço. Então, existe uma memória afetiva também que eu acabei criando, que nem foi o foco, mas que mostrou para mim o quanto que é importante esse reconhecimento, sabe? Porque você cria, mais uma vez, um legado. Né? Obrigado. Paulinha? E, Bruna, acho que a BT sempre foi conectada, né, com as tendências internacionais, acho que isso vem da sua jornada também, e a gente tem muitas tendências globais sempre acontecendo. Foi interessante que você citou aqui a Havaianas, nós tivemos aí no palco de gestão e operação a Havaianas, junto com a Chili Beans e a Porto Belo, falando sobre essa internacionalização, que o público, que não é o brasileiro que mora lá. Você citou a Farm, ela já esteve aqui. Então, são várias tendências globais na beleza, que é o seu setor. Como que se enxerga todas essas tendências globais e as oportunidades que o Brasil tem também nesse grande mercado internacional, né?
O Brasil, a gente desenvolve um produto muito alta performance, assim, porque quando a gente fala de custo-benefício e de percepção de valor no mercado brasileiro, a gente fala de um produto com muita rentabilidade, com muita pigmentação. O brasileiro, né, porque isso eu fui mapeando também, eu fui entendendo, né, porque a gente vai ter que eu fui mapeando outros mercados para entender qual que é o DNA da maquiagem brasileira, né? E o DNA da maquiagem brasileira, a percepção de valor do consumidor brasileiro é um produto, por exemplo, muito pigmentado, porque quanto mais pigmentado ele for, você coloca uma gotinha e aquilo rende, né, bastante, né? E é uma coisa que o mercado internacional não tem um olhar tão forte para isso, assim. Porque para o mercado internacional pode ser translúcido, não é um ponto. Assim como a longa duração também não é um ponto. Aqui não existe nenhum mercado digital, e eu falo isso porque eu mostro quando eu vou para fora, em fábricas, até mesmo dentro daqui, eu falo, olha como que as blogueiras brasileiras testam produto. Sim, a gente é muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo. Então, assim, eles colocam um produto à prova de bala, né? Eu estava vendo esses dias uma menina fazendo teste de atrito, ela estava batendo na modelo. Eu falei, pode ir? Ela estava assim, ó, mostrando que o produto não saiu. Eu falei, gente, é só a gente mesmo que vai fazer. A gente é diferenciado mesmo, né? Então, a gente faz um produto com uma durabilidade tão insana, e uma pigmentação tão insana, que quando a gente chega lá fora e mostra isso, e mostra a capacidade do produto, a performance do produto, as pessoas ficam muito impressionadas, sabe? Tanto que eu faço um produto que é para o público final, que ele consegue aguentar uma peça de 3 horas musical. Entendeu? Então, a gente tem uma capacidade de criatividade para um produto, de rentabilidade, de alta percepção de valor, de qualidade mesmo muito grande. Porque o brasileiro, para ele comprar um produto, para ele recomprar um produto, tem que ter muita qualidade. Ele não gosta de produtos descartáveis. O produto tem que ser bom de verdade, porque ele vai usar até o fim. Né? Não é aquela pessoa que vai comprar, porque a gente vê, por exemplo, no mercado americano, o americano compra muito, né? Ele tem vários, às vezes, assim, ele nem termina até o fim, já jogou fora. A gente vê isso em móveis. Você vai nos Estados Unidos, você vê as pessoas jogam móveis, eletrodomésticos novinhos, tá no lixo, roupa. Você nunca vai ver isso aqui. A gente vai comprar algo e vai usar até o fim. Então, esse cuidado com a qualidade é muito grande. Eu acho que, assim como os italianos são muito reconhecidos no mundo de fazerem produtos com alta qualidade, né? Os europeus têm essa característica. Eu acho que a gente também traz um pouco disso, assim, provavelmente. A gente faz produto com muita qualidade, com muita durabilidade, porque o cliente brasileiro exige isso. Então, eu acho que a gente tem que ganhar e merece ganhar esse selo, não só de criatividade, e eu acho que a Havaianas, a Farm fazem muito sucesso porque trazem essa criatividade muito grande, mas também traz qualidade, sabe? Então, eu acho que isso vai ser muito importante para que o mercado brasileiro seja reconhecido por bons produtos. Nós fazemos bons produtos. Produto brasileiro dura, produto brasileiro é bom. Esses dias eu estava na Tommy Bahamas com meu pai, e a Tommy Bahamas, enfim, tem sapatos, tem camisas, né, de alta durabilidade, assim, eles são conhecidos por isso. E aí eu sempre gosto de olhar de onde que é feito. Aí eu virei assim e falei, ó, pai, made in Brazil, $400. Daí ele, na hora, falou, não, vou voltar para o Brasil e comprar no Brasil mesmo. Então, assim, a gente tem uma capacidade de qualidade muito grande, de durabilidade de produto. O produto ele tem muita qualidade. Então, a gente já está ganhando e vai ganhar esse selo. Eu tenho essa missão dentro da maquiagem, né? Não, a maquiagem brasileira é uma maquiagem que dura. Pode comprar que ela vai durar, que ela vai resistir, que ela é pigmentada, que ela arrasa. Eu vou ficar a noite inteira com a maquiagem bonita. Então, eu acho que é isso. Maravilha. Carol. Acho que um dos pontos que você falou, até da questão do brasileiro ser criativo, a gente viraliza muito as coisas aqui, Sim. né? O poder de mídia não tem igual, né? Muito, né? Até para marcas internacionais, o Brasil é muito berço de inovação, de experimentação, né? E uma das coisas que eu acho que marcou muito sua trajetória é a influência digital. Sim, muito. E como é que você vê hoje o papel do influenciador digital, pensando até para as marcas, né, que estão vindo de vários setores? Como que você vê esse papel do influenciador para se conectar de uma forma genuína com a marca? Vai ser muito clichê, né, o que eu vou falar, mas eu acho que é ser transparente, sabe? Eu acho que assim as marcas precisam ouvir também, né, o influenciador, porque o influenciador ele é um criador de conteúdo. Então é muito importante você diferenciar também o que é um influenciador e o que é um criador de conteúdo. Nem sempre um vai ser o outro, né? Então eu acho que dar essa voz para o criador criar da forma que ele entenda que a comunidade dele vai abraçar, né, com a personalidade dele, né, criar esse mix. E eu acho que a gente passou por uma
por um boom tão grande de marketing, né? Marketing digital, marketing de escassez, aí marketing sensorial, aí cada hora um novo nome, né? Tem muitos nomes, muitas nomenclaturas. E eu acho que o público, no geral, e o influenciador está totalmente conectado a essa categoria do marketing, né, da venda. Eu acho que o público está muito saturado, sabe, do buzz marketing. Eu vejo uma saturação muito grande, e eu acho que quem não souber, o influenciador, ou o criador de conteúdo, ou a própria marca, que não souber entender esse novo momento, é por isso que eu falo do reinventar, não souber entender que a gente vai precisar fazer uma coisa mais tranquila. Tanto é que a gente vê conteúdos... Por que o TikTok está viralizando tanto? Porque são conteúdos mais simples, né? Não tem aquela superprodução. Não que isso não conte. Óbvio que quando você quer vender um produto, vender um posicionamento, você tem uma questão imagética, né? Isso é um fato. Agora, quando a gente está falando de influência digital, a gente tem que ser cada vez mais transparente, sabe? Eu acho que é não vender gato por lebre mesmo. Esses dias eu fiz um vídeo de um produto que eu lancei, que é diferente, assim, tem uma tecnologia diferente. Aí eu falei, vou fazer um vídeo bem transparente, não vou nem fazer roteiro, vou abrir o vídeo lá na minha casa. Claro que tem a campanha bonita, tal, tem que ter a parte imagética. Eu falei, mas a parte de falar do produto, eu falei, eu vou abrir minha câmera lá embaixo mesmo, o celular, vou quebrar o produto, vou mostrar como que é dentro, como que funciona essa tecnologia. Ficou um vídeo de 20 minutos. Eu jurava que só minha comunidade mais íntima que ia assistir e que isso ia ser replicado. Tal. Foi um vídeo meu que viralizou, ele está com 3 milhões de views no TikTok, é um vídeo de 20 minutos. Então, assim, existe um público que quer profundidade também. A gente fica tanto nesse lugar de vídeos rápidos, tem que os 3 primeiros segundos que engaja, né, tal. Tem isso, tem os gatilhos, enfim, é óbvio que também não dá para ignorar isso. Mas o público quer consumir profundidade, quer consumir transparência, sabe? É um público que está escasso desse super buzz marketing, que está escasso dessa super ostentação, sabe? Eu acho que tem que olhar mais para dentro, tem que cuidar. A gente está muito ansioso. Né? A gente está todo mundo... Assim, a internet adoeceu muito a gente. Então, acho que tem que ter esse olhar para a saúde mental, para cuidar disso. Né? Eu estava falando muito sobre isso. Assim, que eu, por exemplo, eu parei de fazer spoiler dos produtos porque eu percebi que estava gerando ansiedade no meu público. Sabe? Eles estavam ficando cada vez mais ansiosos. Eu falei, não vou fazer mais isso. Né? Então, acho que tem que ter esse olhar um pouco mais... a gente tem que voltar a algumas casas, eu acho, que nesse lugar do marketing. Assim. E, como eu sempre falo, deixar o protagonismo para o produto e para o cliente, entendeu? Isso é muito transparente, sabe? Porque quanto mais transparente você for na hora da venda, mais você vai gerar uma compra consciente, e a compra consciente tende a automaticamente gerar um cliente mais satisfeito que recompre seu produto, e aí é uma coisa que se retroalimenta, sabe? Então, eu acho que é o momento de simplificar, sabe, um pouco a comunicação. Isso vale para os influencers e para as marcas e para esse novo momento que eu vejo do mercado digital, assim, que é uma coisa mais simplificada, mais tranquila, menos acelerada, porque estamos todos precisando cuidar da saúde mental. Eu acho que a saúde mental é o ponto mais importante do momento e eu acho que é isso. Acho que eu respondi. Não sei se eu respondi. A gente vai fechar depois nessa pauta da saúde mental, eu volto nela. Nós vamos para Ana. Eu fui uma que esperei o BT Vinil ansiosamente. Estou com ele desde as 8 da manhã, já te contei. Obrigada. O batom dela gente. desde as 8. Assisti o vídeo de 18 minutos, porque acho que é importante, né, você entender ali como que você criou, né, com a aplicação. Né, acho que gera essa compra consciente. Né? Acho que, claro, que mesmo tentando gerar a compra mais consciente do mundo, vai ter gente que não vai se adaptar, faz parte, né? Mas acho que quanto mais consciente, quanto menos for impulsiva a compra do meu consumidor, eu acho melhor para mim, sabe? Sim. Eu prefiro. E dessas brasilidades, identidade e comunidade fazem parte do seu DNA, né, Bruna? O quanto desses conceitos você já conseguiu agregar ao portfólio da Kiss e o quanto você já conseguiu aprender a absorver do grupo internacional, falando em comunidade e identidade? Eu acho assim, dentro da Kiss a gente plugou toda a linha curva A da marca, né? Porque a gente precisava voltar para o mercado, então eles confiaram 100% ali, curva A, vamos plugar, né? Todos os tons de base, todos os tons de corretivos, BT Velvet, então está tudo plugado, tudo made in Brazil, ali, exatamente como tem que ser.
E o que eu trago, assim, o que eles absorvem de mim é esse olhar muito criterioso, né, para o produto, né, para a indústria brasileira. Acho que isso está sendo muito legal, né, eles descobrirem fábricas, né, descobrirem fornecedores. Acho que esse intercâmbio, eu falo de tecnologias, né, esse intercâmbio de conhecimento é muito legal. E do lado de lá, eu acho que dentro de uma multinacional a gente aprende muito a processos, né, assim, quando a gente é uma marca uma startup, assim, né? A gente vai vivendo, né, o dia a dia ali, né? Aí, quando a gente está dentro de uma multinacional, a gente tem mais processo, a gente tem mais planilha, mas a gente tem mais organização também. Então, essa parte organizacional, né, é muito bacana. Acho que está ajudando a gente. Claro, tem toda uma dificuldade de adaptação, vou falar que não estaria mentindo, mas eu acho que é interessante, sabe? Eu sinto que hoje eu durmo mais tranquila, sabe? Assim, eu consigo respirar melhor, assim, eu sinto que as coisas estão mais organizadas e eu tenho um acesso muito grande a tudo. É muito louco quando eu chego numa reunião e tem lá vários fornecedores do mundo. Hoje eu fiz uma reunião com um fornecedor de embalagem que faz as principais marcas do mundo. Então, é um surto, né, eu poder ser atendida por um fornecedor que faz Rare Beauty, que faz Maybelline, que faz Dior, né? Eu falo, cara, olha só onde a gente chegou, sabe? Eu tenho e é uma fábrica que veio atrás da gente, sabe? Então, para eu ter chamado a atenção desse fornecedor é porque a gente tá no radar, né? Então, eu acho que essa é uma validação muito grande, sabe? E ele até falou para mim no final, a gente está escolhendo poucas marcas brasileiras, né? Poucas marcas latinas, na realidade, para trabalhar, e você foi uma das escolhidas, tal. Nem sei se é verdade, né? Mas eu acreditei, eu quero acreditar. Às vezes foi só para me conquistar, deu certo. Mas é isso, eu acho que esse lugar assim de empoderamento está muito grande, assim, sabe? Não só para mim, mas para o time, para a marca, né? E é a primeira vez, né? A primeira vez que um grupo internacional se interessa por uma marca de maquiagem, faz uma fusão. Eu acho que isso vai abrir portas para que outras marcas brasileiras também tomem esse caminho. Eu acho que traz um olhar internacional para o Brasil, né? De investimento e, putz, isso é muito legal. Muito, muito. Paulinha? Não, Vivi, a gente estava conversando, né, ela estava falando acho que a Bruna já falou muito sobre o papel dela nessa nova jornada, né, e tudo que se espera. Eu acho que vem muita novidade por aí, né? Acho que globalmente você tem muita coisa ainda, você tem sonhos, planos aí para o futuro da marca, porque essa parceria, como você falou, trouxe uma capacidade produtiva muito maior. Muito. E trouxe parcerias também que chegariam até você, mas talvez demorariam mais. Vamos pensar Sim, assim, com certeza. demorariam mais. Então, você antecipou aí algumas conexões. Então, como você está enxergando assim para o futuro, os próximos passos aí dessa construção? Bom, a gente está trazendo novas tecnologias, né? Então o mercado vai conhecer muito em breve a Bruna Tavares, marca global. Então a gente passa a transformar todos os nossos produtos em bilíngue, né? A gente já está adequando todo o nosso laboratório para produtos que também sejam aprovados não só pela Anvisa, mas pelo FDA, por exemplo, que é a Vigilância Sanitária Americana. Então a gente está fazendo todo esse intercâmbio, que é muita regra, né? São regras diferentes. Então a gente está correndo muito para acelerar isso. A gente vai ter uma collab internacional muito potente agora no segundo semestre. Eu só não posso falar porque, enfim, né? Mas é uma collab, é a maior collab que a gente já fez, a maior marca internacional. Eles nunca fizeram maquiagem no Brasil, então eu acho que isso também vai abrir mais portas para a gente. E a gente está cuidando muito dessa expansão territorial, sabe? Porque eu sempre falo isso para o meu time comercial, a gente tem que entrar mais no Brasil, não só aqui nessa região, né, que é a região São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem que ir para cima, a gente tem que ir para o norte forte, a gente tem que ir para o nordeste forte, a gente tem que ir para o sul, sabe? Então, eu penso muito sobre isso, sabe? Acho que antes até da expansão internacional, eu falo da expansão brasileira mesmo, territorial. Porque, cara, o Brasil são vários países em um, né? E tem muitos lugares para explorar, sabe? Assim, então, eu acho que a gente vai poder crescer também essa expansão brasileira mesmo, sabe? De chegar em mais lugares, assim, de apresentar a nossa marca e de melhorar cada vez mais, sabe? De dar mais orgulho mesmo para o país, assim, né? Para as pessoas e ser essa marca global. Eu acho que vai ser muito legal. Eu estou muito curiosa. Acho que a coisa que me deixa mais curiosa é ver a percepção das pessoas quando a marca se tornar internacional, porque até então Bruna Tavares é uma marca nacional. E quando ela for uma marca que também está na UTA,
internacional, na Sephora, como que as pessoas vão enxergar a BT, né? Então, eu fico curiosa. Eu tô, assim, a coisa que mais está na minha cabeça é isso, enxergar meu display internacional e como que os brasileiros vão recepcionar. E eu acho que vai ser muito positivo, porque o brasileiro torce muito pelo brasileiro. A gente fala mal da gente, mas ninguém lá, né? Ninguém mais pode. A gente se orgulha também, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa legal de ver, assim, sabe? Estou curiosa, assim, estou animada e curiosa para o futuro e trabalhando muito em cima disso, assim, para que a gente possa ter uma expansão internacional bem feita e que a gente possa fazer parcerias globais muito bem feitas, né, e parcerias nacionais também, com marcas nacionais. Eu quero muito também poder levar outras marcas nacionais. A gente já tem no radar 2 marcas nacionais também para fazer uma colaboração bem legal, para que a gente possa unir forças e também expandir. Eu penso muito nesse Brazilian Build, assim, sabe? Nesse Brasil, assim, como levar isso, né? Porque quanto mais a gente cresce o olhar internacional para cá, mais investimentos a gente tem dentro do país, e isso é bom para todo mundo, né? Então, esse é um foco muito grande. Bruna, para encerrar, eu vou puxar uma pergunta que foi durante a nossa conversa, me chamou muito a atenção. O que é que te move nos dias mais desafiadores? E, além do que é que te move, o que te mantém de pé, com esse olhar no horizonte, nos dias mais difíceis? Aonde que você busca coragem, força e fé? Vou responder da forma prática e da forma lúdica. Da forma prática, sempre quando alguém pergunta para mim que conselho que você daria para a Bruna lá do passado, tal, por exemplo, eu sempre falo, cara, eu cuidaria antes da minha saúde mental, sabe? E eu cuido, né? Psiquiatra, psicólogo, eu ofereço para o meu time também esse cuidado, sabe? Porque é muito difícil, tudo é muito difícil, assim, independente da área. Empreender é difícil, mas assim, o dia a dia, né? A gente acorda e dorme todo dia sabendo que um dia a gente vai morrer. Nossa, é bem depressivo falar isso, né? Mas é difícil. Só de saber dessa realidade já é difícil acordar e dormir, entendeu? Então, cuidar da saúde mental é muito importante. Então, eu tomo lá meu cuidadinho, meu negocinho, meu remedinho. Eu falo, medicada. Então, assim, eu podia ter me medicado antes, sabe? Teria sido melhor, entendeu? Então, assim, essa parte prática do meu cuidado com a saúde mental, né? É essencial, é mesmo, assim, eu não tenho tabu para falar disso, porque é um tabu, né? Sim, cara, muito. Eu sou uma máquina muito melhor hoje, porque eu estou com a minha saúde mental no lugar, porque eu tenho psiquiatra que me acompanha, porque eu tenho psicólogo que me acompanha. Eu sou uma máquina muito mais funcional hoje. Eu não estaria no lugar onde eu estou se eu não tivesse tido esse cuidado. Claro, além do cuidado com a saúde, o dia a dia, mas da saúde mental. Então, esse é o ponto prático que me faz continuar nos dias difíceis. Estou medicada. Mas uma medicação também que não, porque assim, eu trabalho com criativo, né? Sim. E assim, é o que eu falo, gente, dá para você cuidar da sua saúde mental, porque existe esse tabu muito grande de, vou ficar dopada. Toda vez que eu falo com alguém de criativo, que eu percebo que a pessoa está, eu falei, vai na psiquiatra. Vai aqui, amiguinho, vai Aí aqui. A pessoa, não, mas eu não posso, eu vou ficar dopada. Eu falei, não, é só você ter um acompanhamento de fato, e dá para você ter as duas coisas. Dá para você tirar a parte ruim, deixar só a parte boa. Existem muitos estudos, né? Existe um cuidado. Então, esse tabu de que, você vai ficar dopada. Não, eu consigo ser super criativa e consigo tirar a parte da ansiedade. Claro que não dá para tirar 100%, sim, mas dá para equilibrar, dá para melhorar, né? E na parte assim do dia a dia, eu acho que o que faz eu continuar é ter metas a longo, né? É cultivar cada pequena vitória, sabe? Eu enxergo a minha trajetória como vários degraus, assim, né? Então, eu tenho os degraus maiores, que eu falo que são as fases, são o chefão, né? O chefão de cada fase e as fases menores, né? Então, quando chega no chefão, beleza, é mais complicado. Mas, assim, eu tenho pequenas metas, grandes metas, e isso faz com que eu tenha uma carreira linear, né? Eu quero desbloquear o objetivo de fazer uma collab com a Disney, por exemplo, que era um dos meus objetivos desde sempre. O que eu preciso fazer para chegar até lá, né? Que marca que eu preciso ser, que empresária que eu preciso ser para chegar até lá. Isso clareia o caminho para mim, entendeu? E clareia o caminho que eu não posso seguir também. Eu acho que entender onde você não vai e onde você vai é importante demais, sabe? Para você traçar um caminho. Então, ter metas a longo prazo. Eu acho que ter meta a longo prazo tira um pouco desse peso, sabe? Está a longo prazo, está tudo bem, eu vou chegar lá, o tempo vai passar de um jeito ou de outro. Então,
um passo de cada vez, sabe? Literalmente, para você conseguir fazer isso, você tem que ter realmente a saúde mental tem que estar muito em dia. E assim, indo para o lado mais lúdico mesmo, a família, né? Eu tenho um apoio muito grande assim, né? Eu tenho meu marido há 20 anos, somos casados, eu tenho a minha filha, a minha mãe, meu pai, tudo é por eles e para eles, né? E tudo também é por esse legado que eu estou construindo. O que eu vou deixar? Né? Então, porque se eu não pensar nisso, a gente enlouquece. Né? Se eu pensar só no hoje, eu vou chutar o balde, na verdade. Verdade. Né? Eu vou chutar agora o balde. Se eu pensar no hoje. Então, quando eu penso no meu legado, no que eu vou deixar, no que eu estou inspirando as pessoas, né? Nessa construção, nessas memórias que eu estou criando, né? Eu gosto muito de ler livros e de estudar sobre grandes legados, assim, sabe? Marcas que deixaram grandes legados. A própria Disney é uma mega inspiração para mim, né? E então eu acho que isso me motiva, sabe? Assim que eu falo, tá vendo? Alguém em algum lugar vai se inspirar em mim, então eu vou ser firme, porque senão como é que faz, né? Então eu acho que essa seria a resposta. Muito obrigada. Senhoras e senhores, Bruna Tavares, Obrigada, muito obrigada. gente. Palmas para ele.